A redução de danos aparece como alternativa ao tratamento de abstinência total para quem quer parar de usar drogas ou quem quer controlar seu uso. O maior desafio é encarar o sujeito não apenas como doente, a ser tratado por um médico, de uma perspectiva maniqueísta e também proibicionista, em que a droga é o problema e o doente é um outro problema a ser isolado, a ser tratado isoladamente da sociedade. É uma abordagem que visa incluir socialmente o problema da drogadição enquanto um fenômeno cultural e não mais como um problema isolado. Então, em se falando de políticas públicas, redução de danos se trata de, por exemplo, nos casos dos usuários de heroína, fazer a distribuição gratuita e acessível de seringas descartáveis, informar o usuário sobre os perigos de compartilhar a seringa, e também no tratamento para quem quer retirar, por exemplo, a heroína, fazendo o uso de metadona, né? Enquanto questão de saúde individual, ela visa responsabilizar o sujeito pelo seu uso. A redução de danos trata o sujeito como protagonista da relação entre droga e usuário. Não é mais a droga o único problema a ser combatido, mas é o relacionamento do usuário com a droga. Ela visa devolver uma autonomia e um certo controle para aqueles que tenham perdido o controle da situação. Ela apareceu para mim como uma alternativa, justamente à abstinência total, a partir de um momento que eu não estava conseguindo fazer essa retirada da droga da minha vida. Eu tentava e inúmeras vezes eu fracassei. Então, o objetivo era espaçar o intervalo entre os usos e diminuir a quantidade. Então eu costumava estabelecer metas do tipo usar uma vez por mês, justamente para me devolver essa noção de autocontrole, né, que era uma coisa que tinha perdido na minha vida. Eu precisava usar o tempo todo, então eu precisava usar assim que eu acordava e era a última coisa a fazer antes de eu dormir. Enquanto eu estivesse acordada, eu precisava estar usando. E a redução de danos, ela agiu justamente no sentido de tirar a droga como protagonista da minha vida e me colocar como responsável, né, pelo uso. Encarar o uso como uma escolha e não mais como quase que uma obrigação do seu corpo, assim. Eu nunca consegui chegar a cumprir exatamente o que eu tinha determinado no meu planejamento, mas foi graças à redução de danos que eu deixei de ser uma usuária diária para ser uma usuária controlada. O que isso significa? Significa que não é mais a droga que vai ditar o meu comportamento, mas as minhas escolhas que vão ditar acerca do meu uso de substâncias. No meu caso particular, o que aconteceu foi que com essa retomada da sensação de controle, no final do ano passado eu achei que eu estava realmente no controle da situação, então eu abandonei a redução de danos e passei a usar ocasionalmente, assim. Eu deixei de estabelecer metas de quanto eu podia usar e quando eu podia usar, porque eu acreditava que eu já estava no controle da situação. O que acontece é que eu consigo tocar minha vida de um jeito saudável até o momento em que a fissura bate. Mas quando a fissura chega, é praticamente impossível de não seguir o impulso de usar. Então, não sei até que ponto que funciona essa questão de autocontrole na redução de danos. Com certeza, a redução de danos me ajudou muito justamente a reduzir os danos do meu uso para minha saúde e para minha vida de modo geral, assim, não só no aspecto da saúde, por exemplo, para prevenir que eu tivesse outra overdose ou que eu tivesse problemas cardíacos, enfim, mas também no âmbito social, como me comportar em sociedade como sujeito que faz uso de drogas. Eu acho que a redução de danos ela é uma ótima alternativa temporária para o tratamento
de algum usuário de drogas. Eu acho que ele é um ótimo tratamento inicial, ou para quem não queira ser tratado, começar a controlar o uso, começar a desenhar o uso dessa pessoa. Pode ajudar muito e pode dar uma noção de controle, pode devolver uma noção de controle que talvez o sujeito tenha perdido e tira o sujeito dessa sujeição às drogas, né? Mas a longo prazo, hoje eu vejo que redução de danos me ajudou muito, mas a longo prazo eu acredito que talvez outro tipo de tratamento tenha que ser adotado depois de um certo tempo. Enfim, eu deixei de ser uma usuária diária para ser uma usuária ocasional, mas o grande problema da minha vida, que é o uso de drogas, não foi resolvido. Então, eu acho que essa é a grande questão da redução de danos. Ela não visa solucionar o problema, erradicar o problema da drogadição enquanto fenômeno social ou enquanto problema individual. Então eu cheguei num ponto da minha vida em que eu vivo num paradoxo, que é ao mesmo tempo em que eu sei que eu preciso parar de usar para conseguir tocar minha vida, eu não consigo tocar minha vida se eu não usar com uma certa frequência. Racionalmente, assim, fazendo lista de prós e contras, fica muito claro que não existe nenhum benefício em continuar usando. Mas eu acredito que a fissura, que o desejo de usar, que me domina, que é a questão mais difícil hoje em dia, ele não passa antes por um processo racional. Ele é mais íntimo do que a razão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que se eu parar de usar, minha vida vai melhorar assim exponencialmente, eu também tenho a certeza de que eu preciso usar. Então foi uma abordagem que me ajudou muito, mas que com o passar do tempo, enfim, talvez seja a hora de adotar outra abordagem. Mas numa perspectiva de políticas públicas, a redução de danos é extremamente importante. E é dever do Estado proporcionar o tratamento das pessoas que têm problema com o uso de drogas, prevenindo e auxiliando, mesmo que o indivíduo escolha continuar usando. A drogadição, ela não é uma falha moral estritamente individual, mas ela é um problema do campo social a ser tratado como saúde pública. Não se resolve o problema do uso de drogas isolando o usuário ou combatendo a droga, mas oferecendo saúde, oferecendo tratamento. Viva o SUS, viva o CAPS!